E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora, meus queridos e minhas queridas, para pegar um dos assuntos mais importantes que nós temos para esses nossos vestibulares, principalmente o Enem, viu? Petróleo é realmente de fundamental importância, amigos. Agora é um assunto fácil e é um assunto tranquilo, agora teórico pra caramba, né? Então vamos ao que interessa. Vamos jogar duro, que eu quero ver vocês aqui comigo. Petróleo, meus amigos, a origem dele é dada como na verdade não tem uma teoria assim correta, tem a teoria mais aceita, que é justamente essa que está aí na tela para vocês. O petróleo se formou há muito há tempo, decomposição da matéria orgânica, decomposição da matéria orgânica. Esse cara funciona mais ou menos assim, ó. Você tem aqui solo, você tem aqui, ó, três camadinhas, um é água salgada, petróleo e gás, e gás. Então tá aqui o solo e você tem isso aqui, ó. Aqui você tem uma rocha bem resistente, e aqui você tem essas camadas que é justamente como se encontra o petróleo. Ele fica entre o gás e entre a água salgada. Esse petróleo, ele é. A história dele é bonita, né? Bonita. É utilizado por povo da Mesopotâmia, Egito, Pérsia, China. O pessoal usava para muita coisa, muita coisa, muita coisa. O nome dele, na verdade, é óleo de pedra. Por isso que chama de petróleo. Para chamar de petróleo fica horrível, né? Na Pensilvânia, foi onde teve, em 1859, o primeiro poço perfurado por esse cara aqui, ó, Edwin Drake. Esse cara foi o primeiro a perfurar um poço de petróleo. Agora, a primeira sondagem foi em São Paulo, meu amigo, 1892. Pois é, mas saiu só água sulfurosa, água cheia de enxofre. E em Salvador, Bahia, minha terra, foi o primeiro poço perfurado no Brasil. Oscar Cordeiro, esses caras aqui, ó. E Manuel Inácio Matos. Agora, petróleo é uma mistura, quimicamente falando é uma mistura, líquida, oleosa, inflamável, e é uma fonte de energia muito usada atualmente, né? A composição do petróleo é basicamente hidrocarbonetos, maior parte, seria de cadeia aberta, fechada, aromática, compostos oxigenados, menos, nitrogenados e os sulfurados. Então, a maior parte do petróleo é formada por hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. Agora preste bem atenção. Ele é classificado de acordo com a quantidade de alcanos, por exemplo. Tem o de base parafínica, que tem mais ou menos 90% de alcanos. Naftênica, que tem 20% mais ou menos de ciclano, por isso que eles são chamados de naftênicos, que a gente estudou o ciclano já. Aromática, mais ou menos 30% de compostos aromáticos. E asfáltica, que tem aqueles de massa mais elevada, muitos carbonos, e aí já são sólidos e por aí vai. Bom, a sua exploração é feita da seguinte maneira, né? Primeiro uma prospecção, que é onde você localiza o poço de petróleo, né? Detona com explosivo, faz toda uma análise física da situação para poder você partir para a perfuração, onde você vai marcar o local e aí você vai direto no poço para você poder ver a viabilidade, principalmente financeira, e a extração, né? Que é com bombas, que é para poder você sugar os óleos e por aí vai, depende da quantidade de gás que se tem e outras coisas mais, né? Agora, no seu refino, aí sim, o petróleo cru, ele passa por processos físicos, primeiro filtra, decanta, para tirar as impurezas dele, e aí, amigos, depois sim que entra a parte que lhe importa. Qual é a parte que importa, amigo? Essa aqui, ó. Fração, destilação fracionada, que nós também já estudamos em separação de mistura. É mais ou menos isso aqui que você tem, ó. Você tem essa estrutura. O que acontece? Com a destilação fracionada, aqui você tem a torre, que é a pressão que haja a pressão atmosférica. Aqui é o petróleo cru. Aqui a fornalha, para poder aquecer ele. 400 graus mais ou menos a temperatura. E lá em cima, amigo, lá em cima são os gases, viu? Os gases. Que você tem aqui, ó. GNS, GLP, onde você tem aqui de 1 a 2 carbonos, esse aqui é o gás natural seco, e o GLP de 3 a 5, que é o gás liquefeito do petróleo, gás liquefeito do petróleo. A temperatura varia de menos 60 a 30 porque é mistura. Toda mistura não tem temperatura de ebulição definida, tem uma faixa. Tem a benzina,
que tem 5 a 6 carbonos, que depende muito de como a estrutura é formada, para não confundir com os gases, e a temperatura varia de 35 a 90 graus. Nafta, que também é importante, que a gente vai ver para que serve cada um desses, de 5 a 10 carbonos. Isso aqui você não decora não, isso aqui geralmente é dado. É só para você entender que quando você aquece aqui, os que saem aqui em cima têm as menores temperaturas. E aí, mais perto da fornalha, as temperaturas são maiores, que eu vou lhe mostrar daqui a pouco. Aqui são as bandejas, onde você tem gasolina, que é o mais importante, derivado, mais importante não, assim, o que ganha mais, né? Ganha mais. De 8 a 10 carbonos, temperatura de 30 a 200 graus. Você vê que as temperaturas elas se confundem, então por isso que você não precisa decorar nada. Querosene, de 11 a 12 carbonos, temperatura de 180 a 230. Óleos leves, de 13 a 18, 230 a 300. E os óleos combustíveis. Então perceba que nesse aquecimento aqui, ó, você percebe que aqui a temperatura é baixa. Aí por quê? Porque tem menos carbonos. Vai aumentando a quantidade de carbonos, aí você vai aumentando aqui, ó, a temperatura de ebulição. E aí você percebe que eles vão ficando pesados. Esses óleos combustíveis são de 18 a 25 carbonos. E a temperatura já é de 300 a 400, que é o que tem aqui na fornalha. Lá em cima ela fica menor, a temperatura. Aqui já tem os resíduos pesados, que vem para cá, ó. Nessa torre aqui, ó, que já é a vácuo. Essa aqui já é a vácuo. Então isso aqui, você aquece, também a 400 graus. E aí você tem os óleos lubrificantes, leve, o médio e o pesado. Varia de 26 a 30 carbonos e a temperatura de 400 a 520. Agora repare aqui, ó, o asfalto acima de 30, temperatura maior que 520, a temperatura mais alta que tem, tanto é que ele é sólido, sólido. Tem vaselina, que daqui a pouco a gente vai dizer, parafina, e aí deixa eu voltar aqui para você printar, porque apertei sem querer. Aí você vê que isso aí, amigo, é o que você precisa conhecer, porque ele vai lhe dar tudo. O que é que você tem que saber aqui? Aquecimento. Quanto maior a cadeia carbônica, maior vai ser a temperatura de ebulição, maior a temperatura da mistura. Então você tem todo mundo aqui bonitinho, tranquilo, de boa, despreocupado, tá certo? Vai para outra torre do mesmo jeito, ó. Aqui são mais leves e aqui é mais pesado. Agora, o que é importante você tem que saber. Esse gás de petróleo, o gás seco, que é o gás residual, é usado para aquecimento e na indústria. O gás de liquefeito do petróleo, gás doméstico, que você sabe que é o GLP, principalmente formado por propano e butano. Não possui cor nem cheiro. O pessoal usa uma substância chamada de mercaptana, que o pessoal coloca à base de enxofre, que a gente vai estudar lá nas soluções sulfuradas, para sentir o cheiro forte, tá certo? Para você poder identificar o vazamento do gás, porque geralmente é assim. O gás não tem cheiro. Aí se você estiver na casa e ele estiver vazando, você não vai sentir. Aí qualquer coisa que você faça, acender uma lâmpada, uma faíscazinha do interruptor, já é suficiente para poder provocar a explosão. E às vezes o pessoal se prejudica com o gás. Então aqui, ó, ele é líquido, por isso que chama gás liquefeito. 85% dele é líquido e o restante é gás. Aí quando você vai aquecendo, você vai fazendo a mudança da pressão, ele vai modificando o estado dele. O gás natural, que é o gás das rochas, aquele que você viu lá nas rochas logo no começo, aquele ali que é o gás que a natureza produz, o gás natural. Ele está junto do petróleo, juntinho do petróleo. Não é tóxico, é mais barato do que gasolina, do que álcool. Não tem pureza, é menos poluente, mas o pessoal não tem interesse nele. Aí, ó, o rendimento é superior, aumenta a vida útil do motor, é limpo e seco, sua queima é mais completa. E aí, meus amigos, nafta é um produto intermediário. Vai servir como matéria-prima na indústria do petróleo para poder fazer um monte de coisa que depois você vai ver lá nos polímeros também. Produção de plástico, que é o polímero, borracha, que é o polímero, solventes e combustível. Produção de eteno e propeno e outras frações líquidas, como benzeno, tolueno e xilenos, que são os aromáticos que nós vimos também. Fonte de aromáticos é o nafta, para poder o cara se ligar. Bom, aqui você tem benzina, que chama de éter de petróleo. Éter de petróleo, cheirinho bom. Aí, ó. Indústria farmacêutica, tinta, desengraxante, removedor de adesivo, que o pessoal coloca para não ficar, quando ficar puxando, não ficar esticando a pele. Quando inalado pode causar vômito, dor de cabeça, tonturas, pode provocar até a morte, viu, amigo? O cara se lasca com a benzina. Tá no lança-perfume, que é uma droga que o pessoal usava no passado, que eu vou lhe falar lá nos aletos orgânicos também. Para o cara se ligar aí, ó.
Na Segunda Guerra Mundial, exterminaram pessoas com benzina. Benzina mata. Mata mesmo. Problema sério. Gasolina, esse cara aqui, amigão, ó. Nikolaus Otto. Esse cara aqui, ó. Em 1876. Foi o primeiro a colocar aqui, ó, motor automotivo. Esse cara que foi o mais poluidor do mundo. Esse cara ajudou, mas também prejudicou. Querosene. Esse cara aqui, ó. Esse cara aí, ó. Olha o nome dele, ó. Samuel Clare. Clare não, Kerr. Samuel Kerr. 1851. Antes, o pessoal usava muito querosene, muito, para iluminação. Óleo de baleia, o pessoal usava, que na verdade substituiu, né? Combustível de aviação, solventes, limpeza, querosene. Óleo diesel. Esse cara aqui, ó. Por isso que chama de diesel, o nome dele, ó. Rudolf Diesel. Por isso que o nome do óleo é esse. Por causa dele. Desse cara. 1893, ó. Combustível de ônibus, caminhões, tratores. Combustível industrial de veículos, embarcações marítimas. Aí, ó. Energia elétrica. Principalmente em transporte rodoviário e aquaviário. Ciclo diesel, termoelétricas e aquecimento. Aí você vê que é o cara aí, ó. É o cara. Muita coisa, né? Óleo combustível. Fonte de calor na indústria e movimentação de navios. Óleo lubrificante. Lubrifica motores e engrenagens. Matéria-prima para graxas. Aplicado em máquinas e peças para aumentar a vida útil dos equipamentos. Muito caro. Quer dizer, assim, né? Muito caro. O resíduo, que é o asfalto, que o pessoal usa para pavimentar pistas. O betume, que aí o cara tem que se ligar nesse aí, viu? Que é impermeabilizável. Betume para impermeabilizar. Parafina, essa é importante aqui, quem descobriu aqui, ó. Olha aí, ó. Carl Hashback Trash. Esse maluco aí, ó. Aí, ó. Vela que o pessoal usa, giz de cera, cosméticos, adesivos, papel carbono. Isso aí tudo, na verdade, você vai printar, né? Para o cara se ligar. Proteção de embalagens. Pode ser utilizada como refrigerante. E a vaselina? Para que o pessoal usa? A vaselina é esse cara aqui, ó. Robert Chesbourne. Esse cara aqui, ó. Loção em detergente, cosmético, produtos infantis. Retém a umidade, dá uma sensação de hidratação. E as pessoas usam por outra coisa que eu não vou falar. E aí, amigos, chegamos então ao final dessa aula que é bem rapidinha, bem tranquila, bem de boa, só para você conhecer esses caras, né? Para você poder ver todo mundo bonito, tranquilo, de boa, despreocupado. Próxima aula tem uma parte também técnica importante. Valeu, fui!